Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da WDC Networks. Eu sou o Brian Pinho-Roque, gerente de Relações com Investidores. Estou aqui com o Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia, Felipe Meldonian, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Bruno Rigatieri, diretor comercial e de marketing. Vou ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Bom dia a todos, pessoal. Mais uma vez estão aqui para divulgar os resultados da WDC. E tem muitas coisas boas, muitas novidades, muito resultado positivo nesse terceiro trimestre, a despeito de toda a complexidade econômica que a gente está vivendo. Uma das coisas que eu queria começar falando é justamente sobre a mudança do nosso ticker, né? A WDC agora é WDCN3, né? A gente era LVTC3, passou para ser WDCN3. Muito legal. Isso aqui é uma mudança até engraçada, porque a gente recebia, na época do IPO, muito comentário, muito questionamento sobre o ticker, e tem alguns investidores aí que devem estar rindo aí, porque a gente conseguiu agora mudar o ticker, né? Então, a partir de agora, né, desse trimestre, a gente já está sendo negociado com esse ticker na B3. A agenda de hoje, eu queria passar algumas coisas, alguns prêmios, reconhecimentos que a gente teve durante esse trimestre, depois vamos passar para os destaques, e aí a gente entra no breakdown da receita, desempenho da empresa, como é que a gente está fazendo a gestão de capital de giro e de caixa, que eu acho que é uma grande novidade que veio agora aí pelos números que vocês vão ver. E depois a gente termina com a nossa estratégia, o que a gente está fazendo já, o que vai ser no ano que vem, e abrimos para perguntas e respostas, tá? Bom, nesse trimestre, a gente conseguiu, pela sexta vez consecutiva, ser reconhecida como uma das empresas de excelente desempenho no aspecto de ter um ambiente muito legal, muito bom para trabalhar. Então, a gente tem o selo, o certificado do Great Place to Work, mais uma vez. Isso, para mim, é sempre muito gratificante, mostra quanto que a WDC se preocupa com as pessoas, né? A gente sabe que tecnologia tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, e aqui dentro, eu acho que todo mundo que está dentro da WDC tem esse propósito. Essa é uma empresa que tem um propósito muito forte na parte de qualidade de vida. Esse ano também a gente foi, mais uma vez, ranqueado como uma das 1000 empresas pelo valor econômico. E a revista InfoChannel, que é uma das mais renomadas aí no mundo de TI, também agraciou a WDC com 3 prêmios. Primeiro, como executivo do ano, que eu recebi esse prêmio com muito orgulho, muita satisfação. O prêmio de melhor empresa de logística e capilaridade e suporte técnico, uma coisa muito legal que vem alinhada com os nossos valores. E a parte de também ser a empresa com o maior destaque em termos de sustentabilidade e governança entre todos os distribuidores que atuam no Brasil. Como destaque, né, que a gente sempre faz isso, porque aqui está resumido as grandes conquistas da empresa, né? Então, a primeira é o de atingir 222,5 milhões
em termos de receita líquida, né? Isso significa um crescimento de 11,3% comparado com o mesmo ano, mesmo período do ano passado. E eu quero sempre ressaltar, né, que a gente não tem mais a receita de solar, e isso faz com que, mesmo assim, a gente esteja crescendo, né? O lucro bruto acumulado, ajustado, né, desse trimestre foi 61,4 milhões, isso dá um crescimento de 11,5%. O EBITDA ajustado ficou na faixa de 59,7 milhões, que é um pouquinho abaixo do mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado ficou em 4,8 milhões, uma perda aí comparado com o mesmo período do ano passado, mas vocês vão ver aí as razões disso. Mas no acumulado do ano, nos 9 meses, a gente teve um crescimento, né, de 11,9 milhões. A geração de caixa, essa eu não posso nem tossir, pessoal, porque essa é a parte mais legal que a gente tem para mostrar. Ou seja, a WDC conseguiu ter um salto enorme no saldo final de caixa nesse trimestre. Atingimos 205 milhões. Isso com uma geração de caixa operacional de 98,5 nesse trimestre. Então, isso é um recorde para a gente. Isso mostra exatamente aquilo que a gente sempre falou desde o IPO, que no momento em que a gente der uma desacelerada por algum motivo no CAPEX feito para fazer locação, né, o TAS, a gente vira um grande gerador de caixa. E é isso que a gente está colhendo nesse momento, né? A dívida líquida sobre o EBITDA está muito controlado, 1,74 vezes, que é menor aí do que o ano passado, que estava na faixa de 2,21 vezes. Então, a nossa alavancagem, o nosso endividamento está super sob controle. Isso deixa a gente muito contente e preparado para o que vem aí pela frente, né? O ano que vem, provavelmente, a gente tem aí muitas incertezas, ano de eleição, Copa do Mundo, é sempre um ruído, né, na parte econômica, e a gente está super bem preparado para enfrentar esse modelo aí no ano que vem. Vou passar a palavra para o Felipe, o nosso diretor financeiro, CFO, que vai detalhar um pouco mais os resultados. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. Bom dia a todos. Dando sequência aqui na apresentação, a gente vai entrar na receita líquida. Aqui a gente tem um histórico longo que nós trouxemos, né? E mostra a consistência do crescimento quarter contra quarter, ano contra ano. A gente entregou 658 milhões de reais nos 9 meses acumulados de 2025, que representa aí 16,4% acima do mesmo período do ano passado. A receita de serviços segue com uma representatividade bem grande. Importante lembrar que isso é um dos nossos pilares estratégicos, que é agregar serviço com o intuito de agregar valor aos nossos clientes, de nos diferenciarmos no ambiente competitivo, né? E totalizou essa linha de receita 111 milhões de reais. A paralisação do solar, ela aconteceu efetivamente ao longo do ano de 2024. Foi uma decisão tomada no começo do ano e a gente foi descontinuando, de modo que em 2025 o solar já basicamente não tem nada na nossa receita, e é por essa razão que muitas vezes a gente faz a menção do ex-solar para efeito de comparação adequada das bases. Aqui no breakdown da receita, por tipo de solução, isso é uma visão de produto, o que a gente observa, né? Telecom, que é o carro-chefe da empresa, ainda representa 50% da receita líquida total. Áudio e vídeo, cibersegurança, segurança eletrônica, somados, representam aí quase 40% da receita.
E aqui acho que fica bem evidente o acerto da companhia, muitos anos atrás, na sua diversificação de portfólio. Por um lado, o Telecom teve uma queda de representatividade de 4 pontos percentuais ano contra ano, nos 9 meses acumulados. Por outro lado, a gente tem essas outras categorias de produto crescendo 8 pontos percentuais, né? E a gente ainda tem infra de redes e data center, que ao final o Bruno vai trazer um pouco de perspectivas e tendências. A gente entende que são duas categorias com potencial muito grande de crescimento por conta do ambiente que a gente vive, IA e a demanda de infraestrutura, por consequência, que parte das empresas nesse contexto. Nosso desempenho consolidado, em termos de lucro bruto, atingimos 191 milhões de reais, 29% de margem bruta. É a nossa melhor margem desde 2021. Né? Na medida em que a gente descontinuou solar era uma categoria que pesava no mix, né? A margem para baixo, na média ponderada ele pesava, então é natural que a gente veja esse comportamento dos 9 meses de 23, 24 e 25, um crescimento de lucro bruto, e um patamar super satisfatório, muito saudável. Nosso EBITDA totalizou praticamente 203 milhões de reais, quase 31% de margem, é uma margem super saudável. Ao longo do tempo, a gente nota uma pressão das despesas operacionais, que é o que justifica esse leve decréscimo que aconteceu nas margens, mas ainda assim a gente entende que tem uma performance consolidada muito satisfatória e também bastante saudável. Nosso resultado financeiro nos 9 meses de 2025 totalizaram 53 milhões de reais. As principais variações ano contra ano que explicam, né, esse crescimento no resultado financeiro é juros sobre empréstimos. O crescimento ele é diretamente correlacionado 1 para 1 com o aumento do CDI, conta apurada na ponta do lápis. Existe uma variação mais significativa em IR ao fechar o câmbio de importação de software. Essa despesa ela está muito atrelada a novos fabricantes que têm um componente de software mais representativo e vem crescendo ao longo de 2024 e principalmente 2025. Então, é um efeito colateral de um crescimento do top line, de uma performance de venda mais satisfatória. A gente tem mais software acoplado aos equipamentos e traz esse efeito sobre o resultado financeiro. E AVP, nesse terceiro trimestre de 25, foi o trimestre do ano com maior volume de acordos realizados. Então, vale lembrar que o acordo, na nossa visão, é uma maneira de evitar a judicialização, né, de um cliente que eventualmente atrasou, e aí existe esse efeito colateral no resultado financeiro do AVP. Importante para facilitar a análise de todos, notar que existem 2 one-offs, um em segundo trimestre e outro no terceiro trimestre. O primeiro, a gente já reportou no trimestre anterior, é um desconto concedido especificamente com uma negociação de um cliente, é um one-off, não é recorrente, né, essa proporção de desconto. E no terceiro trimestre, nós reconhecemos 9 milhões em receita financeira de correção monetária de contratos de 2021 até 2024, que para fins de comparação também é um one-off. Há essa previsão contratual para aplicação da correção monetária que nós fizemos retroativamente de contratos que não havia sido aplicada essa correção, e por isso esse pontilhado, né, mostrando que, na verdade, a despesa financeira ela tem uma certa linearidade entre os 2 trimestres, se tirarmos o desconto do segundo trimestre e se tirarmos também a correção monetária do terceiro trimestre. Nosso lucro líquido do trimestre foi de 4,8, acumulado nos 9 meses quase 12 milhões de reais. Conseguimos reverter o prejuízo do segundo trimestre e, com isso, entregamos basicamente, desde a descontinuação do solar, quase todos os trimestres no campo positivo, lembrando, né, das dores que sentimos mais intensamente em 2023, quando estávamos fazendo o giro mais acelerado dos estoques após a remarcação de preço dos fabricantes chineses com um custo de reposição de produto muito mais baixo, e ali a gente teve, pela primeira vez da história, um prejuízo
né, acumulado do ano. Então, esperamos aqui um comportamento mais no campo positivo e terceiro trimestre revertendo o segundo trimestre, prejuízo do segundo trimestre. Entrando no tema de capital de giro, cash is king é uma frase super repetida. A liquidez, ela é uma fortaleza dos negócios em ambientes voláteis. O Vanderlei comentou bem, ano que vem existem algumas incertezas e a companhia está muito disciplinadamente focada em preservação de liquidez. Existem várias alavancas para isso e ao longo dos próximos slides vai ficar bem claro que alavancas são essas. No primeiro slide, nós temos aqui na linha preta o prazo médio de recebimento. O que a gente pode observar é que ele vinha crescendo há 8 trimestres, né? Lá no primeiro trimestre de 2023, 125 dias, bateu os 248 dias no quarto trimestre de 24, e de lá para cá a gente conseguiu uma estabilização e uma leve redução. Isso é muito fruto, né, da reformulação tanto da política de crédito como de cobrança. Linha azul escura, a gente tem o prazo de estocagem. A gente falou bastante sobre isso, né? Tanto de recebíveis como estoque ao longo do primeiro semestre. Nosso estoque chegou a 117 dias, entregamos 97 dias. Nossa orientação ela é bem pragmática. Se o lead time de reposição é de 2 meses que a gente quer buscar, e a gente está empenhado nessa direção, acreditamos que ainda tem muito capital de giro para ser liberado. Combinado essas duas variáveis de recebimento e estocagem, a gente vê a linha verde pontilhada reduzindo de 322 dias para 291 dias. São quase 30 dias de redução do ciclo de caixa da companhia. Isso libera mais de 70 milhões de reais do capital de giro, né? Então tem um efeito bem significativo. Segundo ponto, o Vanderlei comentou, discricionariamente a gente tirou o pé do acelerador do TAS. Se a gente acumula os 9 meses de 24 contra 25, tem evitamos, né, o desembolso a título de CAPEX para locação, também são algumas dezenas de milhões de reais. E na linha a gente vê o número de contratos. Isso não significa que a gente está perdendo a venda. A gente tem várias outras modalidades de pagamento que o cliente pode optar conosco. O que a gente está fazendo é preservar a liquidez na medida em que o modelo de negócio de TAS requer CAPEX upfront para receber em até 60 vezes. Esses dois slides combinados, eles nos levam a uma situação de caixa, 205 milhões no terceiro trimestre, é o melhor resultado de dívida líquida EBITDA desde setembro de 2022, uma posição de liquidez e de capacidade, né, de cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo bastante tranquilo. Conversão de caixa, isso é muito importante. Por trás da conversão de EBITDA em geração operacional de caixa, a gente tem justamente o efeito da gestão dessas variáveis de capital de giro. A gente chegou a 70% de geração. No mês de setembro, a gente chegou a passar de 100%. É claro que isso só é possível num ambiente em que há espaço de otimização do capital de giro. A gente ainda entende que tem bastante espaço de otimização e a gestão está alinhada e orientada no sentido de preservar essa alta passagem de caixa, de EBITDA para a geração de caixa. Foram 203 milhões, arredondando em grandes números, para 142 milhões de geração operacional de caixa nos 9 meses de 2025. O maior patamar dos últimos 3 anos. Consequentemente, né, partimos do segundo trimestre com 130 milhões para 205. Quem nos acompanha de outros releases sabe o tanto que essa barrinha verde cresceu, né? É o nosso recorde de geração operacional de caixa. No acumulado, 142 milhões também na geração operacional de caixa. A gente literalmente dobrou o caixa desde o começo do ano, nesses 9 primeiros meses, né? E, felizmente, ainda tem muita massa gorda, né, para ser tratada. A companhia ainda tem um espaço de otimização bastante significativo e a gente está convencido de que essa preservação de liquidez ela é essencial por conta do próximo ano que temos pela frente e temos convicção também de que
Todos estão aqui alinhados, empenhados em capturar essa oportunidade. Com esse slide eu termino minha fala, passo agora para o Bruno, que vai dar sequência na estratégia. Bom dia a todos. Isso que o Felipe mostrou é uma consequência dessa estratégia que a gente vem montando desde o começo do ano. E a gente passa um pouquinho aqui agora o que a gente espera, né, de continuar fazendo e o que a gente vai entregar agora para os próximos anos. Então, a gente falou um tempo atrás, né, sobre esses novos mercados que a WDC vai entrar, focando a entrega de soluções para as verticais, agregar os serviços gerenciados nesses projetos que a gente vende, aumentar a base e a recorrência dos integradores que a gente atende, estender o portfólio, o nosso portfólio B2B para os provedores e aumentar a capilaridade logística da empresa, né, nacionalmente e internacionalmente. Esses novos mercados, o que a gente fala? A gente tem aqui, basicamente, o que a gente mapeia, o que a WDC vem entregando e onde a gente vem atuando. Então, basicamente, revendas, telecomunicações e entretenimento são os mercados que a gente já venha falando desde sempre. E agora a gente começa a ter uma visão desses outros mercados aqui, como varejo, indústria, transporte, hospitalidade, finanças e educação, onde a gente consegue ver o posicionamento da WDC nesses mercados. As soluções que a WDC vem entregando e vem compondo o portfólio para cada vez mais estar mais presente nesses mercados e entregar soluções e produtos para esses mercados que a gente consegue e identifica que são mercados onde o nosso portfólio consegue entregar uma oferta que a gente fala de soluções de A a W. As tendências que a gente vê e que a gente já começa a colher frutos nesse ano, mas que a gente vê mais forte para o ano que vem, são basicamente apoiar a migração dos provedores, dos ISPs, no mercado B2B deles, né, onde a gente entende que realmente agora começa esse oceano azul para o provedor. Né? O mercado B2C do provedor está cada vez mais difícil, mais o rouba-monte, o net ads está sendo cada vez menor, mas dentro do mercado B2B é onde o provedor ele tem muito espaço para crescer. E a WDC ela tem um portfólio, como a gente viu, 50% da nossa receita é desse portfólio muito focado no mercado B2B, onde o provedor ele tem a capacidade de agregar muita receita. As oportunidades em data centers regionais, né, de eficiência energética, isso é talvez o tópico mais falado ultimamente, né, desses data centers regionais, do investimento que o Brasil tem para fazer. O Brasil é um polo muito forte, tem tudo que precisa para a construção de data center. O Brasil é muito forte, tem isso para entregar. Então, e a gente entende que o provedor é um canal também extremamente capaz de ser esse agente da transformação digital e realmente espalhar esses data centers regionais no Brasil. Ampliar os serviços gerenciados. Então, com a aquisição da Infinity que a gente fez esse ano, a gente cada vez mais está conseguindo agregar essa entrega. A gente viu aí nos números a fatia de serviço, ela vai aumentando cada vez mais no nosso faturamento e tende a aumentar muito mais para o ano que vem. E atender essa crescente demanda de rede 5G privada, isso também é um tópico extremamente importante. A gente está com diversos projetos no pipeline, já entregou alguns projetos nesse ano de redes privativas. São aquelas redes usadas para a indústria, para o agro, para realmente você ter uma segurança de dados, você ter uma latência muito menor. E à medida que a indústria ela vai saindo do 4.0 para o 5.0, a rede 5G ela começa a realmente ser o ponto central para que isso realmente aconteça. Fornecer infraestrutura para IA, né? Então, acho que a WDC ela sempre foi muito forte em fornecer a infraestrutura, e com o advento aí da IA, tudo que a gente fala de data center, de rede privativa,
é um ponto central para que a IA, ela de fato acelere e consiga realmente trabalhar em sua plena força. E seguir crescendo o portfólio de cibersegurança. Acho que dentro dos tópicos que mais se falam no mundo, cibersegurança também está na crista da onda. Toda semana a gente vê um problema, alguma brecha de acesso, de invasão. Então, é um movimento que, com tudo isso que a gente fala das tecnologias avançando, a cibersegurança é uma base, é o que eu falo que é a porta de entrada para que você precisa começar a trabalhar e desenvolver portfólio. Então, basicamente, essas são as tendências que a gente vê de investimento. E aí, o que passa aqui no mercado, quando a gente analisa aí mídias especializadas e mídias de grande porte, é basicamente isso. Então, o mercado do provedor indo para o B2B, as máquinas inteligentes e cibersegurança, o futuro da indústria brasileira, conectividade rural com redes 4G e 5G. Então, isso é o que se fala no mercado e é o que a WDC vem preparando o portfólio, ofertas, soluções, time especializado para atender a demanda do que se fala em tecnologia. E aqui, para encerrar, uma pesquisa da Abradistic, onde fala onde vai ser as prioridades de investimento de curto prazo das empresas. Então, basicamente, inteligência artificial, cibersegurança, né, a mitigação de desastres climáticos, projetos de BI, cloud computing, 5G e os projetos de omnichannel. Então, a WDC está presente onde vai ser os investimentos das empresas do Brasil, de TI. Então, acho que está muito alinhado com o nosso discurso, com o nosso portfólio, como a gente vai atender o mercado. Então, eu encerro dessa forma. Estamos abertos para as perguntas. Obrigado. Maravilha, obrigado, Bruno. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas, né? Lembrando que para fazer a pergunta, em algum lugar da tela aí, você vai localizar o botão Q&A, tá? Eu vou abrir aqui a sessão com a primeira da Priscila. A gente já abordou um pouco, tá? Mas eu vou ler porque a pergunta entrou antes da gente entrar no tema. Como pretendem surfar a onda da IA? É possível comentarem como a WDC se encaixa nesse ecossistema? Muito bom. Acho que falei um pouquinho disso. De fato, a gente vê que para a IA funcionar, ela vai precisar de data centers e, na indústria, uma rede 5G. Então, acho que a WDC ela consegue fornecer essa infraestrutura, essas soluções de data center para que cada vez mais... IA nada mais é do que muito dado rodando, acelerando. Então, precisa de data center para rodar essas informações. Então, a gente entende que a gente surfa esse crescimento fornecendo essa infraestrutura, apoiando projetos de data center e, consequentemente, para a indústria, essas redes 5G privadas, onde a gente precisa de baixa latência, grande velocidade de dados, segurança da informação. Então, a gente entende que é nesses pontos onde a WDC consegue, vai surfar a onda da IA no nosso mercado. Tá bom, vou puxar mais uma aqui do Anderson. O segmento solar ainda carrega algum estoque? Estoque zerado, a lição de casa foi feita aí ao longo, a decisão foi tomada, né, em 2023, virando para 2024. A descontinuação, ela aconteceu ao longo de 2024 e a gente já basicamente zerou os estoques. Estamos totalmente num novo capítulo sem o solar. É importante destacar que era um segmento que representava muito da receita, né? Mas era um segmento que comprometia o caixa, né? Que comprometia as margens. Então, foi uma decisão super acertada e, felizmente, capítulo virado. Ok. A próxima pergunta vem do senhor F. Nogueira. Notamos que o Telecom vem perdendo força. Como a companhia vê esse movimento? De fato, tem uma diminuição aí da representatividade da nossa receita. A gente vê, como até falei um pouquinho, né? O mercado B2C do provedor, ele vem sofrendo um pouco.
tem uma competição bem agressiva entre os provedores, mas aonde a gente vê que é a oportunidade para o provedor e, consequentemente, para a WDC, é realmente agora trabalhar o mercado B2B. O provedor, ele sempre teve, em média, aí de 5% a 10% da base em B2B, mas está muito pouco lá dentro, né? Entregando o link, entregando o básico para esse cliente corporativo. Então, a gente entende que agora é o momento do provedor ele virar a chave e começar a agregar serviços e novos produtos para o mercado B2B. Então, a gente entende que, então a gente fala, você quer chamar a atenção, é falar do B2B no provedor, né? A palavra do momento, é onde o provedor vê que ele tem a oportunidade de crescimento e é assim que a gente imagina que vai continuar crescendo, usando toda essa capilaridade que o provedor tem no Brasil. Então, eu falei, né, um pouquinho, o provedor, na minha visão, ele é realmente esse agente da transformação digital no Brasil, é onde quem está espalhado para o Brasil para atender a PME, né, do Brasil. Então, entendo que é nesse caminho que a gente vai usar essa força do provedor. É sempre o foco dentro do B2B e agregando serviços em cima disso. Data center, redes privativas e por aí vai. Bom, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra para os nossos diretores para prosseguirem com as considerações finais. Opa, vou falar então. Bom, mais uma vez, queria agradecer a todos por estarem aí no nosso call aí de resultados. Estou muito feliz por estar apresentando esse resultado tão melhor para a companhia, deixando a gente tão mais robusto em termos de caixa, em termos de gestão do capital de giro. Essas estratégias que o Bruno falou para a gente é um ponto fundamental da execução. A gente acredita muito naquilo que a gente selecionou como portfólio, né? Os data centers regionais, toda a parte de eficiência energética, isso é fundamental para a IA, como a gente sabe. IA exige muito processamento de dados, precisa de muita energia para fazer isso. A gente está super preparado com os produtos, com a linha de produtos de energia, de bateria de lítio, tudo que vem no entorno dessa infraestrutura, e isso é fundamental para a gente partir. Já partimos, né? Como o Bruno disse, a gente já tem as equipes atendendo esses segmentos de mercado novos. Isso com certeza vai trazer um resultado muito positivo para a WDC nos próximos meses e anos aí. Então, acho que essa é a mensagem. A companhia teve, como o Felipe ressaltou, teve a coragem, né, de descontinuar em 2024 um segmento da energia solar que, particularmente para mim, era muito gratificante, né? Estava tudo alinhado com a estratégia de uma tecnologia que melhora a qualidade de vida e dá uma economia para as famílias, né, de energia elétrica, que continua subindo no Brasil, mas infelizmente esse mercado ficou muito complexo e eu tenho visto aí mais empresas questionando a viabilidade de continuar trabalhando com esse produto aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente tomou uma decisão difícil, mas correta no momento certo. Aliás, isso vocês já viram ao longo desses anos com a WDC. A gente não tem nenhum problema de tomar decisões radicais ou difíceis que façam a companhia melhorar ao longo dos anos, né? Nós não somos uma empresa de curto prazo. A gente pensa na continuidade do negócio, né? Aliás, a gente fez a IPO por causa disso, né? De manter a empresa viva para sempre, né? Isso é perpetuidade do negócio. Eu acho que a gente está entregando exatamente isso. Então, despeço aí de todos. Obrigado aí do pessoal aqui do RI, do financeiro, do Bruno e tal, que prepararam, que fizeram acontecer, né? Esses números. Mas eu acho que essa é a mensagem positiva daqui para frente. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado.